Boa noite. Não, mas me dá uma boa noite de homem forte. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. É uma honra receber cada um de vocês nessa noite. Era o desejo, do Osni, o meu desejo, nosso desejo, de fazer uma reunião para honrar sua vida como pai, como um homem de Deus nesta casa, e nós estamos muito felizes por tudo que está acontecendo. Eu sei que o pastor Osni já fez isso, mas eu queria eu mesmo tenho uma visão aqui da frente. Quantos homens, quantas pessoas estão pela primeira vez hoje à noite conosco, nessa casa, nesse jantar? Quem está pela primeira vez? Levanta a sua mão assim, só para eu... Muitos, sejam muito bem-vindos. Queremos reafirmar que sentimos muito honrados com a sua presença. Nosso desejo é que você sinta muito bem entre nós hoje à noite, que tenha uma atmosfera agradável, para você, e que Deus abençoe muito você e a sua família. Eu tenho muita alegria por cada um de vocês, mas quero registrar uma alegria especial nessa noite, por ter uma pessoa que, entre os poucos que estiveram comigo, há quase 30 anos atrás, quando pela primeira vez eu dirigi um culto para esse povo que se tornou a Igreja Batista Shalom. Era um grupo muito pequeno de pessoas, talvez naquele dia umas 30 pessoas, 25, talvez, não lembro bem. Mas esse homem estava naquele dia lá, e eu pensei que ele fazia parte, do rebanho. Estava muito animado, porque na escola dominical ele deu uma palavra muito boa. Eu falei, puxa, ter um homem assim na igreja é muito bom. Mas ele não era da nossa igreja, estava apenas aquele dia nos honrando com a sua presença. É o pastor José Frederico, o pai, do Joel. E eu queria, fica de pé, meu pastor querido, vamos dar um aplauso a Jesus por a vida desse homem, Aplauda bem forte a Jesus, e com a presença dele, nós honramos todos vocês. Deus abençoe muito. Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite têm ou tiveram um pai? Quem está aqui que teve um pai? Eu tenho um pai, levanta a mão quem teve, quem tem um pai. Ok, todos nós com certeza. Eu queria te fazer uma pergunta, no começo é uma programação para honrar os pais. Pensa, quando eu fizer a pergunta, a primeira coisa que vier à sua mente: qual a melhor lembrança que você tem do seu pai? O que vem na sua mente? A melhor lembrança que você tem do seu pai. Quantos tiveram uma lembrança boa? Assim, uma coisa boa que marcou a sua vida. Eu quero falar um pouquinho hoje à noite, sobre o privilégio de ser pai, esta bênção que Deus nos deu, também uma grande responsabilidade, para todos nós. Agora, eu queria te fazer uma segunda pergunta. Se daqui a 20 anos fizessem essa pergunta para o seu filho e para a sua filha: que lembrança boa você tem do seu pai? O que você acha que seu filho e a sua filha responderiam sobre você? O que é que você tem feito, que você tem certeza? Ô Edmilson, você chegou. Edmilson, nosso pastor da igreja de crianças, capotou o carro, e tem um milagre de Deus, está de pé. Aplauda a Jesus, aplauda muito forte a Jesus. Oh, meu filho, que bom te ver. Ficamos muito preocupados quando soubemos do acidente, não tínhamos ainda quase informações, as informações nas próximas horas não foram boas. Passamos algumas horas de angústia na terça-feira, até que chegou a boa notícia, que ele estava falando, depois, que ele já tinha se colocado de pé, e aí que ele está vivo para sempre. Graças a Deus, estamos muito contentes. Foi um milagre mesmo, graças a Deus. Mas, então, estava voltando aqui pensando,
O que você tem feito conscientemente que você pode pensar que tem marcado a vida do seu filho ou da sua filha? Alguma coisa, né, que você, como pai, está vivendo nesses dias e está fazendo algo. Quantos de vocês, da mesma forma, puxa, eu acho que isso meu filho ou minha filha falariam sobre o que eu estou fazendo? Levanta a mão. Você acha que vai dar certo? Eu também acho que vai dar. Não estou certo, mas eu acho que eles falariam isso. Eu quero pensar algumas coisas, né, hoje, como não apenas a figura do pai, mas um assunto que me chama muito a atenção, o pai líder. Repita, por favor, o pai líder. Mais uma vez, o pai líder. Queria pensar um pouquinho sobre esse seu papel, né, dentro da paternidade. Você desenvolve alguns papéis. Um deles é provedor, né, que é prover o sustento da sua família. Um outro papel que você desenvolve é o papel de protetor. Você protege a sua família. E há vários papéis, mas eu queria pensar um pouco sobre esse papel do líder, porque eu observo nesses dias, em algumas situações, a paternidade está evidente, mas a liderança através da paternidade, em algumas situações, ela falta. E um lar que a liderança é fraca, normalmente a família vai sofrer mais do que aquela onde existe uma liderança de fato. E biblicamente nós fomos chamados, né, Efésios diz, que nós fomos chamados para ser o cabeça do lar. Diga, o cabeça do lar. Quando a Bíblia fala de cabeça, ela está falando de liderança, ela está falando daquele que pensa pela família, daquele que vê pela família, daquele que dá direção realmente para a sua família. Ainda antes de ler o texto bíblico, eu queria te fazer uma outra pergunta. Você tem a família que um dia você sonhou ter? Você tem a família que você um dia sonhou ter? Pensa um pouco sobre isso, né? Cada um de nós hoje tem uma família e algumas coisas eu posso pensar que elas são exatamente como eu sonhei. Outras coisas são melhores do que eu sonhei. Há várias coisas na minha família que é melhor do que eu sonhei. E tem algumas coisas ruins que eu nunca sonhei ter. Por exemplo, eu nunca sonhei que um filho meu pudesse morrer. Nunca sonhei isso. Quando eu pensei no meu sonho de família, a morte não fazia parte. Nunca pensei. Mas isso aconteceu muitos anos atrás. Então, algumas coisas aconteceram que eu não estava nos meus sonhos. Mas eu também nunca sonhei ser pai de uma médica. Nunca sonhei, né? Então, aconteceram coisas ruins que eu não havia sonhado, mas aconteceram coisas muito melhores do que eu havia sonhado. Certamente na sua família é assim. Mas na média, quando eu penso na média, eu acho que muitos de nós temos a família que nós sonhamos. Eu realmente penso sobre isso. Em Efésios capítulo 5, verso de número 23, está esse texto, né? O 22 diz: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Queridos, a nossa liderança precisa ser baseada em princípios bíblicos. Eu quero ver alguns princípios e valores bíblicos para ser a base da nossa liderança. Essa frase me incomoda demais, mas é uma frase que eu penso que revela muita verdade. Sua família, minha família, é o resultado direto da minha liderança. Minha família
é o resultado direto da minha liderança, ou da falta da minha ou da nossa liderança. Vou repetir, essa frase me incomoda. Minha família é o resultado direto da minha liderança. A família é a escola mais importante do ser humano. Não é a universidade, não é a empresa, não é o curso técnico. A família é a escola mais importante, onde nós vamos ser formados e aprender muito. A família endireita o ser humano ou entorta o ser humano. Há uma grande responsabilidade, né, para nós que temos o dever de liderar uma família. Só tem duas instituições que Deus criou na terra, só duas, o resto tudo é invenção humana. Deus criou a família e a igreja, o resto tudo que existe é invenção humana, mas esses dois Deus criou, e Deus confiou a mim e a você a liderança desta organização, chamada família. E eu e você, como chefe de uma organização, por exemplo, você trabalha numa empresa, tem, né, o líder daquela organização, que temos que dar direção para esta pequena organização. Eu vejo, observando, né, o comportamento de família. Família é um negócio interessante. A gente só tem uma chance de dirigir esta família e ela não dura muito tempo, mais ou menos 25 anos, não mais do que isso. Depois os filhos casam, eles vão formar a sua nova família e nós ficamos observando. Mas nós temos 1/3 da nossa vida, mais ou menos, para podermos organizar a nossa família, que vai ser referência para nós o resto da nossa vida. Eu acredito que não há nenhum investimento que valha mais a pena fazer do que na nossa família. Não há. Às vezes gastamos muito tempo na empresa, mas vem crise e eles mandam você embora, nem pense duas vezes. Mas a família é o único lugar que você viverá para sempre até o final da sua vida, é a família. Então, eu quero pensar um pouquinho, né, sobre este valor da família, esta coisa maravilhosa que Deus nos tem dado. E há um ataque muito intenso sobre a família e também um ataque muito intenso sobre a liderança do homem na família e na sociedade. Eu não sei se vocês têm observado, mas a liderança do homem está sendo colocada em xeque, de uma forma como nunca antes foi colocado. Propaganda de carro, você vai ver o homem sendo ridicularizado em muitas propagandas de carro. Por exemplo, um dos sinais do enfraquecimento da liderança do homem na família, na sociedade, você pode ver na Olimpíada 2016 do Rio de Janeiro, ou em qualquer movimento esportivo. Eu tenho observado, presta atenção, quando um atleta sobe ao pódio, e logo depois ele é entrevistado, a maioria dos atletas faz menção à mãe e não faz menção ao pai. A maioria dos atletas não faz menção ao pai, faz menção à mãe. Presta atenção nas entrevistas que são dadas sobre família. Normalmente aparece a mulher e os filhos, raramente aparece o homem, a mulher e os filhos. O homem tem sido colocado em segundo plano, né, na sociedade. A liderança da mulher subiu demais. E os homens estão extremamente apagados na sua liderança. Eu acho isso impressionante. Como a figura do homem como líder tem sido abafada em tantos lugares. Isso, de certa forma, também acontece na igreja.
E por isso nós desejamos fazer esta reunião de homens. Diga reunião de homens. Não, mas fala bonito, diga reunião de homens. Porque é necessário que a igreja valorize os homens. E é necessário que você, como homem, dê valor ao seu papel de homem. Nós temos deixado muitas responsabilidades que eram nossas como homem na mão das mulheres. E por isso elas têm recebido um reconhecimento maior do que o nosso. Por exemplo, a responsabilidade de manter os filhos debaixo de oração é da mulher ou é do homem? É do homem. Mas a maioria das nossas casas, quem ora pelos filhos são as... Estou certo ou estou errado? Então nós vamos fugindo, de certa forma, da nossa responsabilidade. Por exemplo, conselhos financeiros da família deve ser dado pelo homem ou pela mulher? E quem aconselha na família sobre finanças? Quase ninguém, nem homem nem mulher. Por isso que a família está num caos financeiro. Mas quantos homens não assumem a responsabilidade de sentar com seus filhos e dar instruções sobre a administração para os seus filhos? Quando aparece, a filha cresce, aparece aquelas coisas lá que ficam rodeando a sua casa, quem tem que enfrentar aquela coisa ruim lá, que a bicharada vai passar, é o pai ou é a mãe? Não, mas fala que nem homem, né? É o pai ou é a mãe? É o pai. Mas muitas vezes nós deixamos para a mãe. Há muitas iniciativas que elas precisam ser do homem, mas acabam muitas vezes sendo da mulher. Uma coisa que eu tenho falado muito simples, normalmente quem carrega o carrinho do supermercado é a mulher ou é o homem lá na sua casa? Diga assim, é o homem? Eu espero que seja. Eu fico assustado, tem muito homem mole, irmão, mas muito mole. Os homens trabalham, acordam cedo, mas muito homem mole. Entendeu? Deixa a mulher pegar o botijão de gás, né? Deixa pegar. Não, gente, eu vou falar uma coisa. Aqui na igreja eu tenho visto, vai mudar, porque depois dessa vai mudar. Sexta-feira, quando as mulheres saem para o encontro, cheio de mulher, e tem alguns homens, vários homens aqui. Aí chega na hora de carregar as malas no caminhão. Preste atenção nisso. Muitos homens ficam olhando as mulheres carregar a mala, jogar em cima do caminhão e não fazem nada. Esses homens estão mole demais. Eu sou do tempo que homem não deixava a mulher fazer força, carregar peso. E isso acontece, preste atenção, vamos olhar daqui para frente essas coisas para a gente ver. Então o homem precisa voltar a ter um papel de liderança na sua casa, de ter um papel, quem faz reunião na sua casa para falar sobre o destino da sua família? É você ou sua esposa? Qual foi a última vez que você reuniu a sua família para mostrar uma direção que a sua família deve seguir? Olha, nossa família vai por aqui, esse aqui é o nosso sonho, esse aqui é o nosso plano, reunir todo mundo e dar uma direção, porque líder é aquele que dá direção, é aquele que aponta, faz assim, aquele que aponta, aquele que aponta, aquele que aponta. Essa é uma função de líder, o homem é o cabeça da casa. Olha, esse é o nosso objetivo, nós vamos por aqui. O que você acha? Não deve ser uma liderança impositiva, mas deve ser uma liderança de serviço. Minhas filhas já formaram, talvez alguns filhos de vocês estão formando. Mas nessa época de decidir a profissão, a faculdade, dos filhos, quantas reuniões eu precisei fazer para ajudar a família a ter uma direção. Vamos lá para o texto.
Efésios capítulo 4, verso de número 25. Está escrito assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O pai líder é o pai que fala a verdade. Diga, falar a verdade. Ser autêntico, ser exemplo, falar a verdade. Entendeu? Falar a verdade. Quando eu falo de falar a verdade, quando eu falo de verdade, eu gosto muito da expressão, de Êxodo capítulo 18, verso 21. Jetro falou para Moisés: procura homens de verdade. Diga, homens de verdade. Homens de verdade. Homens que são autênticos, homens que são verdadeiros, homens que têm postura como homem dentro da sua casa e também na sociedade. Verso 26, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Um pai líder precisa ser um homem manso. Diga, mansidão. Mansidão. Não confunda firmeza com mansidão. Firmeza é uma coisa, mansidão é outra coisa. Mansidão é homens que não perdem o controle. Homens que têm controle emocional. Homens, que dirigem a sua casa com controle emocional. Queridos, toda vez que alguém grita, é porque não tem certeza daquilo que precisa falar. Então, homens mansos. Uma das coisas mais difíceis é corrigir os filhos com mansidão. Corrigir um filho com raiva não é difícil. A hora que ele faz uma coisa errada, pega lá e bate. Isso não é difícil. Mas corrigir um filho sem raiva é um desafio. Então é isso que a Bíblia fala, homens mansos. Verso 27, não deis lugar ao diabo. Diga para o irmão, não dá lugar para o diabo, irmão. E agora diga para o outro irmão, para a diaba também não, irmão. Queridos, isso aqui é sério demais. Tem muito homem dando lugar para a diaba. Meu Deus do céu. Olha para mim, não sei você. Pensa numa sociedade imoral essa que nós estamos vivendo. Pensa numa sociedade imoral. Pornografia para tudo que é lado. Homens se sujando. Demais, demais, demais. Atraídos por esse lixo chamado pornografia e imoralidade. Entendeu? Essa é uma sociedade, homens que são atraídos. Vocês viram, semana passada aconteceu, a internet é uma coisa, é um pouco de Deus, mas a maior parte é do capeta essa coisa. É mais do capeta. E pensa que tem homem e mulher enrolado nessa desgraça. Homem e mulher também, porque agora o negócio está feio. E aí lá, agora teve eu não sei como é que chama o nome aí, mas é um site de relacionamento extraconjugal. Milhares e milhares e milhares de pessoas inscritas, e os hackers entraram lá e abriram para todo mundo o negócio. Pensa em neguinho enrolado que deu aí, meu irmão. Essas conversinhas mole de trabalho. Gente, tem cada coisa que eu fico revoltado demais. Tem muito homem bobo mesmo, mas pensa em bicho bobo. Porque homem, quando não, o bicho fica bobo, irmão. O bicho faz umas besteiras, tanto homem quanto mulher. E dão lugar assim, se envolve em imoralidade. Meu Deus, eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas vocês têm que jantar, entenderam? Mas isso é uma porta aberta para desgraça sobre as famílias. Homens que não conseguem manter um padrão. A coisa escondida, terrível, terrível. Mas eu espero que você não seja assim, que você seja um pai de verdade, que você seja um homem transparente, que você seja um homem limpo. Eu sempre falo, meu iPad, meu celular, meu computador, tudo que eu tenho, a senha é aberta na minha casa, aberta. Minha esposa entra no meu celular, tudo que eu tenho, aberto, aberto, aberto. Porque eu não quero dar lugar para as diabas, não quero mesmo. E uma das áreas que os diabos se movem é nas
nas coisas reservadas, escondidas, separadas aqui. Então, as minhas coisas são abertas. Porque se eu tiver enrolado, a primeira pessoa que eu quero que descubra é minha esposa, para me ajudar, porque eu não quero me enrolar. Então, se ela descobrir, estou frito. Não, estou salvo. Alguns de vocês vão falar, meu Deus, se ela descobrir, estou frito. Eu falei, você está salvo, meu amigo. Então, tenha uma vida aberta, transparente, se você quer ser uma pessoa séria. Eu estava fazendo um velório aqui um tempo atrás, gosto muito de velório, mas eu sempre morto, né? Esse morto é gente boa e tal, e esse morto eu não conhecia. E eu sempre falo assim, o que eu gostaria que minha esposa e minhas filhas falassem sobre mim, seja quando eu estiver vivo, ou seja quando eu morrer. E aí eu cheguei lá, era um homem bem novo, tinha uns 35 anos, não conhecia, e aí eu queria saber, vi uma mulher chorando bastante, imaginei que era viúva. Aí eu comecei a conversar, era viúva mesmo. E aí eu perguntei, olha, né, o que aconteceu? E conte um pouquinho a história de vocês. E ela começou a contar. Ele era, né, temos tanto tempo de casados, e ele era uma pessoa maravilhosa para mim. Aí tinha uma mulher no lado dela e cutucou ela, assim. Aí essa mulher do lado falou assim, comadre, você esqueceu que ela é um sem vergonha, adúltero, vivia te traindo com tudo que é mulher? Agora só porque ele está morto no caixão, tu está falando isso dele? Gente, aquele morto tinha que ter ficado com vergonha. Pensa numa situação ruim de morto. Queridos, eu espero, né, deixar para a minha família um bom nome. Eu espero deixar um bom nome. Não tenho riqueza, mas eu espero deixar um bom nome. Eu espero deixar para os meus amigos um bom nome. Eu espero ser para você aquilo que você pensa que eu sou. Pior coisa é a gente pensar que uma pessoa é uma coisa, depois você descobre que aquela pessoa não é nada daquilo do que você pensou. Então guarde a sua vida, guarde a sua família, seja uma referência de homem, né, moralmente correto, um homem que abençoe a sua casa. E vamos lá, já está pronta a janta. Vamos lá. O verso 28, né, diz assim, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir aos necessitados. Seja generoso, diga generoso. Seja generoso. Depois, vou terminar no verso 31 que diz, longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Olha para mim, gente, tem muito homem azedo. Tem muito homem que parece que toma limão com sal de manhã cedo e fica azedo demais. Eu espero que não seja o seu caso. Falando com alguém ontem, uma pessoa falou assim, pastor, como é que é a sua casa? Eu falei, olha, trabalho bastante, não posso ter na minha casa um lugar de intriga e confusão. Não posso, não aguento. Já trabalho, se você chegar em casa, meu irmão, e ficar arrumando encrenca, e você ainda ser o pivô da encrenca, não vale a pena. Minha casa, minha família só tem um pai, e se esse for azedo, pobre família, irmão. Eu não posso fazer da minha casa um lugar de azedume. Eu não sei como você é em casa, mas eu sou diferente em casa do que eu sou no trabalho. Eu tenho as minhas dificuldades, como qualquer pessoa tem. Mas uma coisa que eu escolhi ser um homem mais alegre em casa do que eu sou no trabalho. Eu sou muito divertido em casa. Eu me divirto com a vida. A minha casa é um lugar de muita alegria. Eu gosto, assim, eu não bebo limão, não, na minha casa. No trabalho, de vez em quando, até tomo uns limão, mas em casa não tomo limão, não. Gente, é minha família, eu só tenho aquela, e eu preciso fazer da minha casa, eu realmente penso, minha casa tem que ser um lugar onde dá vontade de voltar. Eu preciso ser um esposo que minha esposa e minhas filhas falam, que bom que o papai vai voltar para casa, que até o papagaio diga isso, mas tem gente que até o cachorrinho fica aborrecido quando chega no final da tarde, ele vai voltar para casa, ele está vindo. Você não pode ser esse pai assim.
Sua família depende de você, né? Então, seja uma pessoa amorosa na sua casa, seja um líder firme, mas seja uma pessoa que marque para o bem a sua família, né? Que você possa ser uma referência na sua casa, um pai que lidera, mas não um pai, né, que impõe, que tem que ser a sua vontade, não, mas um pai que lidere com muito amor. Eu espero que a sua família seja resultado da sua liderança. Vou terminar contando uma história. Veio um irmão falar comigo, falou: pastor, não aguento a minha mulher, pensa num bicho ruim. Eu falei: mesmo? Ele falou: e cada ano que passa está pior. E eu estava pensando comigo, cada um tem a mulher que merece. Porque se tem uma coisa que você nunca pode reclamar, é da própria escolha que você fez. Porque quem escolheu a abençoada foi você. E provavelmente quem azedou a vida dela foi você também. Esposa a gente constrói. Não nasce pronta. Você constrói sua esposa. Ou você destrói a sua esposa. Família a gente constrói. A minha família está sendo construída. E a sua família também. A gente não compra, a gente constrói. E eu estou construindo a minha família, como você está construindo a sua. Esse jantar tem o desejo de cooperar na construção da sua família. Esse é o nosso objetivo. Que sua família, você é o único, né, é o único pai daquela casa. E que você seja uma referência. Que seus filhos, eles vão conhecer seus defeitos. Mas eles possam dizer: puxa, papai marcou a minha vida. Né? Que você, quando seus filhos casarem, que eles tenham saudade de você. Que eles não falam: graças a Deus, estou livre daquela coisa lá. Não, que você seja pai. Seus filhos não têm outro a não ser você. Em 6 bilhões de pessoas no mundo, você é único. Se tem um lugar onde você é único, é na sua família, na paternidade. A referência que eles têm é você. E eu queria te abençoar, eu queria te desafiar, para que, assim como tantos de vocês, seu pai marcou a sua vida, que você marque a vida dos seus filhos.